Nós queremos convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11, e mantenham suas Bíblias abertas nesse capítulo de João, bem no centro do Evangelho de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos, e o capítulo central é o capítulo de número 11. Gostaríamos então de que os irmãos mantivessem a sua Bíblia aberta, porque em momento próprio nós vamos ler partes desse capítulo, que é bem extenso e que encerra uma história muito bonita, que nós vamos nesta noite, com a graça do Senhor, com a bênção de Deus, meditar nestes ensinamentos contidos aqui no capítulo de número 11 do Evangelho de João. Nós queremos destacar logo de começo que o Evangelho de João ele é um pouco diferente, os irmãos sabem disto. Ele não é computado com os demais evangelhos que são chamados sinóticos, porque eles são mais estruturados de uma forma biográfica e organizados assim também ao longo do tempo, e eles então são mais detalhistas, os outros evangelhos, em fatos, em parábolas, em curas, em milagres, em percursos de Jesus. O Evangelho de João foi escrito um pouco mais tarde, e ele é, na realidade, uma estruturação, um texto que foi organizado pelo evangelista João, apóstolo, também presente nessas todos esses contextos aqui de que trata o Evangelho, e ele tem um propósito, e esse propósito ele já está declarado de forma muito clara num texto que está bem no fim do Evangelho, mas que diz respeito à finalidade, à razão, aquilo que inspirou João a escrever. Então, se nós formos lá no capítulo de número 20, nós vamos nesse capítulo encontrar os versículos de número 30 e 31, que eu vou ler para os irmãos agora, só para nós então percebermos o que o Evangelho se propõe a falar, a tratar. Diz o texto em João capítulo 20, versos 30 e 31, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, João, antes de encerrar o seu evangelho, diz: a finalidade deste evangelho é apresentar alguns sinais, destacar alguns dentre muitos outros, e os demais evangelhos chegam a relatar dezenas de milagres e operações assim prodigiosas de Jesus, talvez 35 ou mais descrições que os outros evangelhos apresentam, mas João selecionou aqui 7 sinais. E nós então já podemos abrir o Evangelho de João nesta perspectiva de que João vai selecionar alguns desses sinais. São prodígios, são milagres, são realizações assim que Jesus fez, e isto está agora aqui reunido por João com uma finalidade, para que creiam. Ou seja, sabemos que Jesus mesmo tinha dito que se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E até hoje nós vivemos diante, talvez, desse dilema: se eu vou crer em alguma coisa que não chama atenção pela sua natureza prodigiosa, espetacular, e o Evangelho não faz aqui nenhum espetáculo, nem uma descrição assim de coisas extraordinárias que chamem apenas a atenção dos sentidos, mas aqui o Evangelho apresenta uma série de situações concretas em que Jesus operou milagrosamente. E assim começa no capítulo 2 com a transformação na celebração do casamento, com a transformação de água em vinho. Depois nós temos logo depois uma descrição de uma cura,
que foi realizada por Jesus, do filho de um oficial do rei, uma cura que foi feita à distância, porque o enfermo estava a 35 quilômetros de distância do local onde Jesus se encontrava. Depois nós temos uma outra cura aqui extraordinária, também realizada por Jesus, junto do tanque de Betesda. Nós temos um milagre assim que chamou muita atenção, também aqui destacado por João, que foi a multiplicação dos pães, e que realmente causou um espanto muito grande. Nós temos também uma situação muito especial, que Jesus caminha sobre o mar, e numa hora da madrugada ele aparece junto aos seus discípulos e os acalma o mar, acalma também os discípulos, porque eles estavam muito medrosos e apavorados até. Há também o episódio da cura de um cego de nascença, e o sétimo sinal aqui, bastante extraordinário, é o de que trata o capítulo 11, e que diz respeito à ressurreição de Lázaro. Muito bonita essa história, nós não temos tempo para ficar nos pormenores, mas é muito interessante que isso aconteceu, então, num lugar chamado Betânia. Betânia é uma aldeia perto da cidade de Jerusalém, muito próximo, cerca de 3 quilômetros, na saída de Jerusalém para Jericó. E Jesus tinha uma atração especial por Betânia. Ali ele esteve muitas vezes, inclusive pernoitava lá algumas vezes, tinha casa de amigos que recebiam a Jesus e os discípulos. E em Betânia Jesus encontrou outras pessoas também, além de uma família muito querida, especialíssima, que é esta de que trata o capítulo 11, que é constituída então a família por 3 pessoas. Nós conhecemos seus nomes, nós conhecemos as 2 irmãs, Marta e Maria, com perfis bem diferentes. Marta sempre disposta para o trabalho, agitada, inquieta e sempre ansiosa, e Maria já mais tranquila, mais meditativa, e que se detinha mais na presença de Jesus. E pelo menos 3 vezes em que ela aparece em relatos aqui, diferentes situações, ela está sempre próximo de Jesus, está sempre se apresentando de forma humilde diante de Jesus, como alguém que quer aprender, alguém que quer servir, alguém que quer adorar, alguém que quer aproveitar a presença de Jesus. E nesta família muito abençoada, bonita, morava em Betânia, como também um outro cidadão chamado Simão, que tinha o apelido também, o leproso. Ele tinha problemas de saúde, moravam em Betânia. De Betânia foi que Jesus entrou em Jerusalém, naquela entrada triunfal que antecedeu a sua paixão e morte. E em Betânia ele voltou com os discípulos, foi de lá que Jesus ascendeu aos céus. E em Betânia estava localizado o Monte das Oliveiras, que tem por si só um simbolismo muito grande, porque há inclusive profecias que dizem sobre futuro destino ainda do Monte das Oliveiras, onde um dia o Senhor Jesus tocará novamente com seus pés esse monte. E ali em Betânia, neste lar abençoado, nós temos também aqui os episódios deste capítulo, e eu gostaria então de dizer que nós vamos tratar um pouco sobre o seguinte título, chamando Jesus para estar presente em nossas crises. Vou repetir, chamando Jesus para estar presente em nossas crises. E isso aconteceu então exatamente no capítulo de número 11, onde nós temos aqui essa descrição, e temos então um começo do capítulo que trata de uma situação bem crítica. E em poucos versículos nós temos aqui várias vezes a menção que Lázaro estava doente. Lázaro era uma das pessoas que constituíam aquele grupo familiar. Então podemos dizer, a crise chegou na família de Betânia. E não há famílias neste mundo, não há lares que, por mais abençoados que sejam, que estejam isentos, imunes a situações problemáticas, situações de crises. Aqui se tratava de uma enfermidade que se abateu sobre Lázaro, e o primeiro pensamento das irmãs de Lázaro foi:
vamos chamar Jesus. Que bom, isso já vai até um bom exemplo para nós, né? Quando a crise se abate, quando a tempestade se apresenta, o primeiro recurso é: vamos chamar Jesus. Uma boa iniciativa. E se hoje, se esse relato fosse nos dias de hoje, nós diríamos assim, até de forma bem prática, que Marta e Maria mandaram para Jesus, iam mandar um WhatsApp, uma mensagem, um aviso rápido com a seguinte mensagem: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas não havia WhatsApp naquela época, né? Então foi um portador. Jesus estava longe, em outra província, até essa pessoa chegar lá. E quando Jesus soube então dessa situação de crise no lar de Betânia, que ele amava, e o texto fala várias vezes, Jesus amava essas pessoas, como também nos ama. Nós não moramos em Betânia, nós não chamamos nem Marta, nem Maria, nem Lázaro, provavelmente, mas que Jesus nos ama, e ama os nossos lares, ama as nossas pessoas, as nossas famílias, e cada componente do lar é uma pessoa abençoada por Deus, porque Jesus ama essas pessoas. Lázaro tinha um nome muito interessante. Hoje nós quase não usamos esse nome, achamos que Lázaro tem alguma coisa a ver com pobre, porque aquela parábola, aquela história que Jesus contou do rico e do Lázaro. Lázaro é colocado quase como aquele desprovido, mas Lázaro é um nome grego que corresponde a um nome hebraico chamado Eliezer ou Eleazar, quer dizer Deus é meu ajudador. Então o nome estava ajudando nesse caso, né? Lázaro estava doente, mas o nome dele já dizia assim: Deus é o meu ajudador. E mesmo que o nome dele não quisesse dizer isto, nós podemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. E nós então temos aqui todo um contexto. Jesus demora para chegar, ele faz lá algum diálogo com seus discípulos e, por fim, ele chega. Aparentemente, ele está chegando atrasado, porque a doença evoluiu para óbito, e Jesus até já tinha esse conhecimento, porque ele sabe todas as coisas, ele sabe como nós estamos, ele sabe muito mais do que os médicos, ele conhece muito mais a situação real de cada um de nós. E então Jesus já estava consciente de que quando ele chegaria lá em Betânia, ele não encontraria mais o seu amigo Lázaro vivo. Mas Jesus tem um plano muito melhor. A resposta dele seria uma resposta realmente além da nossa expectativa, além da expectativa das irmãs de Lázaro. E é sempre assim que Deus, quando nos responde, às vezes ele responde diferente, mas ele responde melhor, certamente. E às vezes ele parece chegar atrasado, mas podemos dizer: Deus nunca se atrasa. O tempo de Deus é um tempo que não necessariamente coincide com o nosso relógio. O kairos de Deus é diferente do nosso cronos, e nunca nós podemos dizer assim: eu esperava que tudo estivesse resolvido até ontem, exatamente ontem, 7 de julho de 2018, e Deus nada. Aparentemente parece que ele não respondeu. Só que Deus tem outro tempo, outra escala, e ele sabe a hora certa de agir, e age de forma muito maravilhosa, surpreendendo não só as pessoas envolvidas, como aqueles circunstantes também, que no caso aqui nós temos várias pessoas envolvidas nestes episódios. Então, eu gostaria, nessa breve meditação aqui, fazer a seguinte proposição: quando Jesus chega, sua presença transforma circunstâncias e fatos extraordinários acontecem. Vou dizer de novo: quando Jesus chega, sua presença transforma circunstâncias e fatos extraordinários acontecem. Então, à luz do texto que nós lemos, e vamos ler partes dele, estão aqui nesse capítulo que é longo, podemos perguntar: o que aconteceu quando Jesus chegou? Acho que nós temos aqui já
todo um conhecimento aqui, um background aqui sobre esse relato, mas nós então podemos destacar aqui alguns versículos. Eu vou pedir que os irmãos leiam comigo agora os versos de número 21 até 28, e eu quero então responder em primeiro lugar que quando Jesus chega, Ele traz esperança, ou Jesus chegou trazendo esperança. Preste bem atenção nessa palavra, esperança. Vamos ler juntos? Os irmãos querem ler junto comigo? Versos 21 em diante, estamos na tela aqui com o texto, começando no verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Coisa linda, meus irmãos, esse trecho. Jesus chega e ele traz esperança. O lar estava lá em luto, os amigos estavam concentrados lá, havia choro, havia tristeza, já tinham, de certa forma, desistido de esperar na intervenção, que imaginavam que se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Naturalmente, isso não aconteceu, e então a primeira impressão foi que Jesus demorou demais para vir e que então não havia mais condições de Lázaro ser preservado, sobreviver. E esta palavra de Marta, que é a primeira que mais fala com Jesus, é Marta. E não era tão comum que Marta conversasse com Jesus, mas era Maria. Mas Marta disse de uma forma bastante clara e se referindo assim àquilo que já passou. Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Esta é uma visão assim natural, um olhar, vamos dizer, natural, humano, e se reportando então uma situação que se teria sido diferente, se fosse diferente, o desfecho poderia ser diferente, mas isso era passado. Mas nisso ela também logo revela uma ponta de confiança. Interessante ver que mesmo no luto e mesmo com seu irmão já morto e enterrado, ela diz, revelando confiança: mas sei que mesmo agora, verso 22, Deus te dará tudo o que pedires. Quanta confiança, quanta esperança contida naquele coração que estava realmente lá lastimando a morte do seu querido irmão. E também Marta, neste texto que nós lemos, ela está dizendo: eu sei, Senhor, um dia ele vai ressuscitar. Esta era uma esperança escatológica que ela tinha aprendido lá na sua formação dentro da doutrina, dentro da teologia judaica. E essa doutrina ela foi muito mais iluminada no cristianismo, de que um dia, no último dia, todos hão de ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. É uma declaração de fé dela, uma esperança colocada assim num horizonte remoto, lá naquele último dia. Mas é assim, o coração humano é frágil, nós ficamos oscilando muitas vezes entre a confiança e o temor, muitas vezes nós alternamos a dúvida com a fé, muitas vezes nós mesclamos a coragem com o medo, a ansiedade com a paz, o temor com a confiança. Era essa a situação de Marta.
Mas vejam que coisa maravilhosa. Jesus está lá, ao lado dela, e já declara: teu irmão vai ressuscitar, e em seguida: eu sou a ressurreição. Aquilo que parecia algo remoto que haveria de acontecer no final dos tempos, Jesus disse: a ressurreição está mais perto do que você pensa. Ou, em outras palavras, a esperança está mais próxima do que você projeta. Não precisa ficar pensando no futuro dos milênios, dos séculos vindouros, mas eu estou aqui, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. E, meus irmãos, isso mudou totalmente aquele cenário, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. E então nós temos uma situação muito diferente, porque se instala então uma esperança concreta, não mais colocada apenas em termos assim de crença remota. E isso é muito importante, porque nós percebemos então que a esperança, ela tem nome, e a esperança se chama Jesus Cristo, né? E ele estava presente lá. Hoje nós podemos invocar o seu nome, a sua presença, que é uma presença espiritual, mediada pelo Espírito Santo, e que pode nos trazer essa confiança. Nós não precisamos ficar pensando apenas no final dos tempos, em algo que se perde nas sombras da distância temporal. Então, esta esperança que se chama Jesus estava presente. E podemos dizer que a esperança cristã, ela não repousa sobre uma ideia, mas sobre a pessoa viva de Jesus. Não é maravilhoso isto? Que a esperança cristã não está em cima de uma ideia, de uma tese, de uma possibilidade lançada, vamos dizer, por uma construção teológica, mas na pessoa de Jesus. E onde Jesus está, então renasce a esperança, a luz volta a brilhar, e por isso nós podemos sempre alimentar a esperança, porque ela não é uma ilusão, ela não é uma hipótese, ela não é um modo assim dissuasivo de nos acalmar. E podemos dizer: há esperança para você, meu irmão, há esperança para os nossos lares, há esperança para as nossas famílias, há esperança para o Brasil. Nós vivemos um momento de tanta desilusão e de tantas expectativas negativas. Parece que o país não vai dar certo mesmo, as coisas estão, parece, piorando a olhos vistos, mas nós podemos dizer em confiança, podemos dizer: há esperança para o Brasil, e essa esperança se chama Jesus Cristo, e Ele está mais presente do que nós imaginamos. Não se trata de uma tese, mas se trata de uma realidade. E Marta se tornou assim naquele momento, ela se renovou, e ela então saiu correndo. Eles tinham ainda, Jesus estava chegando naquela aldeia, não tinha entrado na casa delas, da família, mas Marta foi lá correndo. E aqui vem de novo uma palavra tão bonita que nós podemos trazer para os nossos dias. Marta, Maria, o Mestre chegou e te chama. Não é uma coisa maravilhosa que nós podemos aplicar hoje também? O Mestre chegou e te chama. Ele não está estático, Ele está chamando. E a resposta de Maria foi por atitude, foi por gesto. Diz o texto aqui de uma forma muito concreta que ela imediatamente se levantou e foi ao encontro de Jesus. Ela acolheu, ela aceitou aquela chamada, aquele convite. E nisso também vai um belíssimo exemplo de nós dizermos sim, não por necessariamente verbalizando isto, mas também nos postando, nos posicionando diante de uma chamada, de um convite. Imaginem que boa notícia que nós podemos dar naquela família, naquele lar que está entristecido, alguém está doente, alguém está à beira da morte, alguém está pobre e está sem esperança, e aí vem alguém, bate na porta, diz: o Mestre chegou e te chama. Não há notícia melhor, notícia que realmente nós
estamos encarregados de propagar. Mas, meus irmãos, se Jesus é nossa esperança, nós podemos então olhar para frente e percebemos aqui que nesse texto ele chega e a esperança então renasce. Podemos dizer até genericamente, de forma quase poética, que os desertos começam a brotar, né? Os rios renascem, a natureza se alegra, a vida se ilumina, o lar se enche de júbilo, porque Jesus chegou, trazendo esperança. E vem a pergunta que é para nós: crês tu nisto? Eu deixo com os irmãos essa pergunta: crês tu nisto? Mas, quando Jesus chega, algo mais acontece. Segundo o texto, Jesus chegou trazendo esperança, em primeiro lugar. Segundo lugar, qual? Nós podemos dizer que Jesus chegou sentindo as nossas dores. Que coisa linda! Aqui nós temos uma situação em que as duas naturezas de Jesus se alternam. Isso é um mistério muito complexo que foi discutido nos primeiros séculos da era cristã, e houve, por fim, no ano 451, num concílio na cidade de Calcedônia, houve ali então uma síntese, uma formulação que traz, na essência, a seguinte declaração: Jesus é perfeitamente humano da sua humanidade e perfeitamente divino na sua divindade, e ambas as naturezas convivem. E assim aconteceu com Jesus. Ele chegou e então podemos dizer, bom, agora chegou Deus. Sim, chegou Deus. Mas aqui Jesus revelou um traço maravilhoso da sua pessoa. Ele chegou todo cheio de compaixão. Jesus já tinha manifestado isso em outras ocasiões. Nós temos um texto que diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, Jesus chegou, a situação era muito crítica, o luto estava instalado, mas a sua presença criou expectativas fortíssimas. Quando Jesus, em outras ocasiões, chegou em lares que estavam feridos de morte e que estavam também vivendo dramas parecidos com este. Por exemplo, chegou uma ocasião que ele nem entrou numa casa, mas num caminho perto de uma cidade pequena chamada Naim, passava um cortejo e ali uma viúva pobre tinha perdido seu único filho. E Jesus então, ele diz à mulher, mãe, diz: não chores. Jesus então ordenou ao jovem que se levantasse. Este não chores foi um ato de compaixão, sem dúvida. Mas aqui nesse texto que nós temos, eu vou então propor que nós leiamos aqui o nosso próximo tópico, que trata então de Jesus sentindo as nossas dores. E eu peço que os irmãos então continuem agora com a Bíblia aberta e vamos acompanhar aqui o texto de 34 a 38. Eu vou ler agora 34 a 38. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Meus irmãos, aqui nós percebemos, só tem duas menções no Novo Testamento que Jesus chorou. Ele chorou quando estava diante de Jerusalém, e ali ele lamentava que Jerusalém tinha permanecido incrédula, que Jerusalém não tinha se convertido, embora visse as maravilhas acontecendo naquela cidade.
ele chorou, lamentando pela sorte, pelo destino dos moradores de Jerusalém. E nesta situação aqui em que Jesus, ele assume de forma tão pessoal, tão próxima a situação de dor, e ele então não faz discurso nenhum, ele não fala um belo sermão que ele poderia falar a respeito como eu já disse, por exemplo, bem-aventurados os que choram, porque eles saberão de ser consolados. Ele podia falar essas coisas para os que estavam chorando. Jesus também derramou lágrimas naquele momento. Isso é um momento muito singular. Nenhum outro evangelista aqui, autor de evangelhos, relata esse momento em que Jesus chorou. E essas lágrimas certamente eram sinceras, eram lágrimas, vamos dizer, honestas, porque Jesus se solidarizou de forma realmente muito profunda. E as lágrimas são a expressão da alma, elas traduzem emoção, traduzem sentimento, e Jesus estava realmente muito entristecido porque o seu grande amigo tinha morrido, e também porque viu as suas irmãs em prantos, e porque viu as pessoas que estavam lá visitando o lar querido de Betânia, chorando, todos naquela consternação. E meus irmãos, Paulo mais tarde ensinou que nós devemos nos regozijar na esperança, devemos ser pacientes na tribulação, na oração devemos ser perseverantes e devemos chorar com os que choram. Jesus não precisou ler essa epístola porque ela é posterior a esse episódio, mas ele se identificou. Ele se identificou na sua humanidade, ele viveu os nossos dramas, o Verbo se fez carne, e não era um super-homem, não era um super-herói, meio homem, meio Deus, não, ele assumiu plenamente a condição humana. E o texto da palavra, em outra epístola, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E isso quer dizer que ele estava sempre junto, e tudo aquilo que nós experienciamos, tudo aquilo que diz respeito aos nossos dramas, às nossas angústias, Jesus experimentou também. E isso já foi até antevisto pelo profeta Isaías. Certamente, diz o texto, Isaías, os irmãos conhecem, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si também as nossas doenças. E então, este é o lado humano de Jesus, se revela em solidariedade, ao mesmo tempo ele se encaminha para junto do túmulo, e então nós podemos dizer que nesse momento está se preparando uma manifestação poderosa do Jesus na sua natureza divina. E ele volta a dizer, se creres, verás. Essas palavras são muito boas para nós também, se nós não precisamos ver para crer, mas crer para ver. Então, em terceiro lugar, meus irmãos, quando Jesus chega, e acontece nesse texto, claramente, aquilo que está nos versículos 43 e 44. Vamos ler juntos, 43 e 44, todos juntos? 43, 44, que diz o texto? E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Meus irmãos, o grande pastor evangelista Stanley Jones diz que Jesus nunca celebrou um ofício fúnebre. Quando ele chegava, o morto ressuscitava. Aleluia por isso, né? Porque só o poder de Deus, aí já é o Jesus divino, aquele que vive e reina para sempre. E foi assim com a filha de Jairo, foi assim com a filha da viúva de Naim, como nós mencionamos. Jesus
aqui se aproximou do túmulo e a expectativa era muito grande, certamente, porque aquele mesmo Senhor que tinha dito, vejam o que Jesus já tinha dito no seu ministério, pregando aos seus discípulos e aos seus ouvintes. Ele disse uma vez assim: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Bom, Jesus disse isto, e agora estava diante de uma sepultura. Jesus, em outro momento, disse: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. E agora estava diante de uma sepultura, com um morto lá dentro. Também Jesus tinha dito: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Em outro momento, também registrado por João, um pouquinho antes: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus disse um pouquinho depois, primeiro no relato aparece um pouquinho depois: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ainda falando mesmo em questões bem específicas, Jesus disse: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, viverão. Jesus havia dito isto antes, e agora ele estava diante de uma sepultura, então, fechada, cuja pedra ele mandou tirar. Também Jesus tinha dito: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ora, quem disse tudo isto estava agora diante de um túmulo com um morto, e a expectativa muito grande, e Jesus tinha dito: se creres, verás a glória de Deus. Meus irmãos, nós lemos agora esse texto. Houve um momento que Jesus ora ao Pai agradecendo, na convicção de que Deus já o atendeu. Isso para testemunho perante os ouvintes, porque Jesus não precisava nem fazer isso, mas ele queria que fizessem, que tomassem conhecimento de que era uma operação do poder de Deus. E aí Jesus fala de uma forma vigorosa, como é a voz de Deus. O salmista diz que a voz do Senhor, ela é forte, é majestosa. A voz do Senhor, ela estremece os desertos, né? A voz do Senhor realmente é extraordinária. Ele mandou acalmar o mar quando foi preciso, e agora ele fala poucas e objetivas palavras: Lázaro, vem para fora. E o verso seguinte assim, diz logo: saiu aquele que estivera morto. Não foi preciso maiores invocações, porque essa palavra era extremamente poderosa e objetiva, e transformou aquela realidade. O pregador Moody disse uma certa vez assim: foi bom que Jesus tivesse chamado Lázaro pelo seu nome. Caso contrário, poderia ter se dado o fato de que todos os outros mortos em torno também ressuscitassem naquele momento. Tal o poder da palavra que Jesus falou, mas ele falou só: Lázaro, você que está aqui 4 dias, vem para fora. Meus irmãos, diz o texto que muitos dos judeus que estavam lá tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fez, creram nele. Um texto um pouquinho posterior, quando os judeus, os líderes religiosos, estão até querendo matar Lázaro novamente, porque ele passou a ser uma referência importante para o ministério de Jesus. Aquele que estava morto estava vivo agora, testemunhando. Então, diz o texto também, muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. E esse era o propósito que João anunciou. Eu escrevi este evangelho para que relatar os sinais, a fim de que creiam que Jesus é Deus. Meus irmãos, vamos encerrar. E podemos recapitular aqui, então, alguns ensinamentos que se aplicam também aos nossos dias. Em primeiro lugar, eu queria dizer que Jesus nunca chega atrasado.
Então, se parece demorar, só parece, porque não está demorando. Ele está no tempo certo, na hora certa, do modo certo. E foi muito bom, porque quem esperava ver a cura e se frustrou porque Jesus não chegou a tempo de curá-lo, viu o quê? Viu muito mais do que a cura, viu a ressurreição. E Jesus tinha dito que isso era para a glória de Deus. Também podemos aqui aplicar outra verdade. Essa verdade diz respeito aqui a que Marta declarou. Ela tinha na ponta da língua as suas crenças muito declaradas e claras, e nítidas, e fortes, e perceptíveis, uma verdadeira profissão de fé. Mas podemos dizer que Jesus vale mais do que o credo, porque Ele é real, presente e vai muito além do que nós aprendemos a declarar. A melhor notícia é que está ainda de pé. A notícia é: o Mestre chegou e te chama. Essa notícia não ficou para o passado. E a melhor resposta? Esta que Maria deu. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Que seja assim, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, levantar-se depressa e ir ao encontro de Jesus. E a melhor postura? Jesus nos ensina: se creres, verás. E a melhor esperança? Diz o texto: viveremos porque Ele vive. Lázaro voltou a morrer. E a sua ressurreição é apenas, digamos, uma amostra, espécie de uma antecipação daquilo que vai acontecer com todos aqueles que um dia vão ouvir a voz, vão ouvir a trombeta. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a esperança cristã, meus irmãos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Foi o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 4 da sua primeira carta aos irmãos de Tessalônica. Então, eu termino perguntando assim, de forma bem singela: crês tu nisto? Foi que Jesus perguntou a Marta e, de certa forma, reiterou a Maria: se creres, verás a glória de Deus. O capítulo é uma história bonita que nos traz este ensinamento e nos demonstra que quando Jesus chega, Ele chega mudando, Ele traz esperança, Ele assume as nossas dores e Ele traz vida. Foi o que aconteceu em Betânia, conforme João capítulo 11. Que Deus nos abençoe. Oremos agora para também encaminhar aqui ao encerramento do nosso culto. Vamos orar dando graças a Deus por esta viva esperança que não se extingue no momento episódico aqui da ressurreição desta vida para depois tornar a morrer, mas nessa grande e permanente esperança que nós temos como crentes no Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças pela Tua palavra e porque nós podemos crer naquilo que está escrito, crer no que o Senhor Jesus falou para Marta, falou para Maria e, Senhor, nessa operação tão milagrosa, extraordinária, excepcional, prodigiosa
nós vemos uma amostra do poder de Deus. Também isso nos aponta para um dia quando nós ressuscitaremos, porque Jesus ressuscitou e Ele é poderoso. E Ele diz que isso acontece com todos os que creem nele. Nós te damos graças porque podemos manter viva essa esperança e podemos ter certeza, Senhor, que quando as nossas crises ocorrem, nós podemos chamar por Jesus. E quando Ele chega, as coisas mudam. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.